Glória a Deus. Quem mais entrou no Espírito nessa noite? Aleluia. A loucura é que quando o Espírito vem, a gente só precisa se derramar, né? Que o resto Ele faz. Aleluia. Mas, gente, é uma honra novamente estarmos aqui, trazendo a mensagem do Senhor, né? Para nossas vidas. Né, Guilherme? E eu gosto sempre de perguntar, quem que está feliz nessa noite? Não, quem está feliz, gente? Aleluia! Glória a Deus. O salmista diz assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vocês estão alegres? Aleluia. Estou vendo, hein? Gente, eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem ministrado comigo nesses dias. Quiser abrir já, colocar lá, faz favor? Um pouco. Já está lá, vai lá. Quantos aqui querem ser extremamente usados por Deus? Levanta a mão. Aleluia. Não é todo mundo, vocês não querem o resto do povo? Quem quer ser usado por Deus? Aleluia. E algo que Deus tem me chamado a atenção nesses dias é que a gente às vezes acha isso muito, muito longe, né? Eu tenho que ter anos de oração para Deus começar a me usar. Eu tenho que ter 15 anos, né? Subindo e descendo o monte para Deus me usar. E nessa noite, o Senhor tem me mostrado, na verdade, nesses dias, algo que é simples. Algo simples que se a gente colocar em prática, Deus vai agir, amém? Glória a Deus. Lá em Filipenses, a gente vai ler do 5 ao 11, mas eu vou começar com, não vou ler tudo na primeira vez, mas diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aleluia. Gente, isso daqui o apóstolo Paulo nos dando um caminho, né? Jesus Cristo é Deus, né? Jesus Cristo é Deus. Quando Jesus Cristo estava na terra, Ele tinha tudo o que Ele precisava, todo o poder, toda a honra, toda a glória. Tudo o que Ele falava acontecia. Tudo o que Ele ministrava tinha resposta na hora. Por isso que as pessoas traziam o povo para Ele. Por isso que as pessoas traziam os paralíticos, os cegos, porque sabiam que ali tinha a resposta. Você já pensou você com todo o poder e autoridade de Jesus Cristo hoje, nessa terra? O que você faria? Já parou para pensar nisso? Se tudo que eu falasse acontecesse agora, como seria o meu coração, né? E um negócio interessante é a gente analisar que mesmo Jesus Cristo tendo tudo, em nenhum momento Ele se orgulhou por causa disso. Em nenhum momento ele se achou, se colocou superior a outras pessoas. Em nenhum momento Ele fez isso. Mas Ele se humilhou. Por isso que eu comecei falando nessa noite: Deus, nós nos humilhamos, né, na Tua presença. Porque a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi se humilhar. Mesmo tendo tudo, Ele agiu como se não tivesse nada. E algo que eu queria chamar a atenção nessa noite, continuando no texto, ele diz assim, eu vou ler o 6 de volta, vou ler desde o 5, perdão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Fale assim, vindo a ser servo. Guardem isso nessa noite. Tornando-se semelhante aos homens. Glória a Deus. As pessoas, isso a gente até aprendeu no discipulado, as pessoas confundem muito e falam, Jesus Cristo venceu o mundo, né? Claro, Ele era Deus, mas a gente já aprendeu que Jesus Cristo venceu como homem, não como Deus. E algo que eu comecei falando aqui, né? Quantos querem ser usados? Pelo menos acho que uns 90% da igreja levantou a mão. E comecei falando que é simples. Por quê? Eu quero chamar a atenção de você nessa noite para essa palavra aqui, ó.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Glória a Deus. O que um servo faz num reino? O rei vai lá, dá uma ordem para o servo. O que ele faz? Ele, o quê? Não escutei. Obedece, exatamente. O servo obedece o seu rei. Ele não retruca, ele não pergunta, ele só pega e faz. Aquela é a função dele num reino. Aquilo lá é o que ele precisa fazer. Jesus Cristo veio na terra e Deus pôde dar tudo para ele, todo o poder, toda a autoridade, porque ele era servo. Então tudo que Deus pedia para ele, ele fazia. Tudo que Deus pedia para ele renunciar, ele fazia. Tudo que Deus falava, Jesus, faça isso, ele fazia. Então por isso que Deus podia dar tudo para ele, porque ele obedecia, ele era servo. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, seria a natureza de Deus. Aleluia. Quando você se torna um servo, automaticamente a obediência está em você. Então a natureza de Deus também está. Aleluia. Porque a natureza de Deus é a obediência. Foi isso que Jesus fez nesse lugar. Ele pegou e obedeceu. Então a natureza de Deus estava nele. Aleluia. Nós queremos ser usados por Deus. Queremos entrar no nosso ministério, né? Queremos ser pessoas cheias do Espírito. Queremos tudo isso. Só que para que eu entre nesse lugar, para que Deus possa derramar autoridade sobre mim, igual Ele fez com Cristo, eu preciso primeiro se tornar alguém que obedece. O servo faz isso. Estão entendendo, gente? Vocês são quietinhos assim mesmo? Aqui eu sei que, né? Não, tem que andar às vezes um pouco, viu, Gabriel? Aleluia. E, gente, é muito interessante, porque Deus concede a você tudo o que você precisa quando você obedece a Ele. Cadê o Samuel? Vem aqui. Eu compartilhei um pouco dessa mensagem com os meninos semana passada. E o Samuel entendeu algo na vida dele. Ele vai contar um pouco para vocês dessa parte de obediência, né? Que é o que a gente está falando nessa noite. Boa noite, igreja. Bom, acho que semana passada ou retrasada, não lembro, a gente estava conversando. A gente nem sabia que o Caleb ia pregar e tudo, e ele estava me contando sobre a revelação que ele teve dessa palavra. E aí a gente conversando tudo, eu entendi uma coisa que aconteceu na minha vida por causa da obediência. Que há um tempo atrás Deus me pediu para mim fazer uma renúncia. E Deus me pediu e eu escolhi obedecer. E aí, um tempo depois, começaram a acontecer muitas coisas na minha vida, muitas coisas boas. Principalmente na área financeira. Vindo provisões, tudo, Deus abrindo minhas portas, mas também na área ministerial, como palavras e tudo mais. Só que eu não tinha entendido o porquê que estava acontecendo isso, tanto é que eu estava me perguntando. E aí, quando a gente estava conversando, o Caleb começou a contar sobre essa revelação que ele teve da palavra, eu entendi que tudo isso só aconteceu porque eu escolhi obedecer a Deus, escolhi obedecer a renúncia que Ele tinha me pedido. Então tá aí a importância, né, da gente obedecer a Deus, ser servo de Deus, né? É isso aí, obrigado. E, gente, a gente às vezes não tem, né, a gente não para pensar, vai lá, vai ficar em mim. A gente não para pensar que as coisas do reino são simples. As coisas do reino é apenas uma atitude tua que Deus quer para Ele te dar algo extraordinário. A Emily uma vez pregou um negócio, isso foi numa galera do louvor específico, mas eu nunca esqueci. Quando a gente dá um passo, Deus dá 10. Quando você decide obedecer, Deus faz além do que você imaginava. Aleluia. Essa a matemática, gente. Você obedece, Deus derrama tudo o que você precisa. Você obedece a palavra que Ele te deu, Deus derrama tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. E Jesus Cristo, continuando no texto, ele diz assim: e sendo encontrado no 8, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo. Por isso que nós começamos nessa linha hoje, né? Começamos nessa linha, Deus, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Porque quando a gente se humilha, se esvaziamos de nós, quando obedecemos o que Cristo disse. Quando você decide deixar o que você acha que é certo e apenas obedecer o que Ele te falou, você está agindo da mesma maneira que Cristo agia, porque você está se esvaziando de você mesmo. E igual eu comecei falando, todo mundo aqui quer ser usado por Deus. E você já parou a pensar, às vezes a gente vai orar, né? E a gente pede para Deus, Deus, eu quero ser cheio, Deus me usa, Deus faz isso na minha vida, Deus, eu quero mais de Ti, tal coisa. A gente pede muitas coisas para Deus. Isso é normal, gente, do ser humano, né? A gente quer melhorar, a gente quer tudo isso. Só que Deus é algo muito interessante, que a mesma maneira que a gente pede muitas coisas para Deus, Deus também pede, mas é só uma. Quem que adivinha? A obediência. Porque Ele só pode derramar tudo isso que você pediu se você tomar uma atitude. Aleluia? Aleluia? Então fale assim para a pessoa que está ao teu lado: meu irmão, minha irmã, quer ser usado por Deus? Então obedeça. Aleluia? Glória. As coisas do reino de Deus não se comparam com o reino natural. A matemática do reino de Deus é diferente. A matemática do reino de Deus é muito diferente. O servo obedece o que o Senhor fala. Às vezes Deus não pode derramar autoridade mais sobre a tua vida, não pode derramar mais unção, porque aquilo vai te corromper. Por que Deus derramava tudo sobre Jesus? Porque Ele era obediente, então nada, nenhum poder, nenhuma autoridade que Ele tinha corrompia o coração dele. Por isso que eu falei para vocês, você já imaginou ter a mesma autoridade que Jesus, o que você faria? Comece a analisar nessa noite. Não, se eu fosse igual Jesus hoje, agisse igual Ele, tivesse tudo disponível do reino espiritual para o reino natural hoje, o que eu faria com aquilo? Às vezes Deus não pode derramar, você não pode ir um passo além nas coisas de Deus, porque você não obedece. E automaticamente você não tem a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é a obediência, que um servo obedece. Sou eu? Você aqui? Não? Tá. Porque às vezes a gente tem que ficar longe, né? Porque... Aleluia, gente. A gente acha que ser cheio do Espírito é por anos de oração, por anos de jejum. Já viram que às vezes tem pessoas na igreja que ficam a vida inteira subindo, descendo o monte, orando todo dia na igreja, mas não acontece nada? Já viu que tem pessoas que são mais usadas que outras? Quer dizer que Deus então tem os seus preferidos. Deus preferiu usar o Cauã e o Guilherme não. É isso que acontece? Não, Deus não faz acepção, gente. O que acontece, a diferença dos dois? Que um obedece mais, um se tornou servo, o outro às vezes não. Por que tal pessoa tem mais unção que eu? Será que não é porque ela está obedecendo mais a Deus do que você? Então Deus pode ter um acesso a mais a ela? Aleluia. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Só que a gente às vezes confunde. A gente às vezes acha que, né, coisas sobrenaturais. A obediência é o ato fundamental para que o caráter de Cristo seja instalado sobre você. Eu vou repetir. A obediência é o ato fundamental para que o caráter de Cristo seja estabelecido sobre a tua vida. Aleluia. A gente é pequenos Cristos aqui na terra, certo? A gente é pequenos Cristos. Então nós temos que agir como Jesus agia, certo?
O que Jesus fazia? Obedecia. Então, o primeiro, marque isso na tua vida. O primeiro passo para que Deus comece a te levar a lugares maiores, a âmbitos, as coisas sobrenaturais além, é você o quê? Obedecer. Aqui tem muitos ministérios, tem muitas pessoas aqui que são extremamente usadas por Deus, que Deus tem derramado algo além. E tem pessoas que não entendem por que às vezes não são chamadas para fazer tal coisa. Tem pessoas às vezes que não entendem por que Deus não fala com ela. Marque isso na tua vida. É só porque às vezes você não está obedecendo. Às vezes não, você não está obedecendo. O primeiro passo para que o teu ministério flua é a obediência. Porque um pastor, um profeta, um mestre tem que renunciar às coisas. O Samuel tomou uma atitude, só tomou essa atitude, sem saber, mas ele obedeceu. Do nada, que a gente sabe que não é do nada, né? Deus pegou o quê? Não, vou te dar um pouco do reino espiritual aí para você. Ele decidiu só tomar uma atitude, gente. E eu sei que tem muito mais, porque ele está andando comigo bastante agora. Ele fez, por exemplo, ele falou que Deus abençoou na parte do ministério também, né? Ele fez uma oferta aqui, domingo de manhã, não sei se todos viram. O pastor Silvio estava querendo te ungir já, né? Então Deus derrama unção, derrama sabedoria, derrama poder, derrama tudo. Deus faz, gente. O evangelho é assim, é só você acreditar. A gente vê os pastores aqui, né, extremamente usados por Deus. Agora você pega a vida de cada um, o quanto ele obedece a Deus. Gente, é surreal. Deus falou, tá, não me interessa mais. Eu gosto muito da história do pastor Edmar, porque eu não sei, ele conta que uma vez, eu não sei o que aconteceu, mas eu digo para vocês verem a importância que eles dão para a palavra, para o que Deus falou, para obedecer o que Deus disse. Eu não sei o que foi o fervo uma vez, mas ele estava orando no quarto, e daí aconteceu um fervo na casa, a pastora Lari saiu bem louca lá e começou a bater no quarto, para ele vir resolver, e eu acho que ela ficou meia hora batendo e ele não saía, mas ele estava orando, ele não estava nem aí, porque obedece o que Jesus falou, obedece o que Deus falou, obedece a palavra que foi dada. Aleluia. Tá, Caleb, eu entendi, eu tenho que ser servo, porque se eu sou servo, automaticamente eu obedeço a palavra. E se eu me torno servo, então a natureza de Deus está colocada em mim. Certinho, isso aí. Isso que você tem que guardar. Como que eu sei se eu sou servo? Como saber se eu já estou sendo servo? Eu tenho que obedecer. Obedecer o quê? É simples, exemplos práticos. Temos, igual um pastor aí, né, fala. O pastor que ia falar careca, agora não é mais careca, né? Agora está com cabelo. Como saber se eu sou servo de Deus hoje? Como saber se eu estou obedecendo o que Deus falou para mim? É simples. O quanto de palavra tem no teu coração? Para analisar. Que versículo que tem aí? Que palavra que Deus fala com você? Ah, não tem palavra, Caleb? Então, a primeira coisa já mostra que a gente não está sendo servo. Porque se tem palavra, é porque algum dia Deus colocou uma primeira palavra e você obedeceu. E ela gerou um resultado. Então você foi atrás de mais, você foi atrás de mais, você foi atrás de mais. Porque aquilo lá, aquele resultado foi o quê? O céu vindo sobre você. O céu vindo sobre você. Se não tem palavra, é porque você nunca obedeceu. Você não viu os benefícios que ela traz para você. Entende? Caleb, como que eu analiso a minha vida hoje? Como que eu me examino? Tem palavra aí? Qual que foi a última palavra que Deus falou com você? Hein? Qual que foi a última pregação que Deus te deu e você falou e anotou? A oração, gente, ela sempre traz para a palavra. Ela sempre vai trazer uma direção para você, a maioria das vezes. Você vai lá pedir vai orar para Deus com algo que você precisa na tua vida, Deus vai te dar uma palavra muitas das vezes. Mas é só porque Deus te deu uma palavra? Não, é porque Ele quer que você obedeça para Ele agir. Ele quer que você obedeça a palavra que Ele deu para você agir. Então não é por 10 horas de oração que Deus vai te usar.
é pelo quanto de palavra que você tem obedecido. É o quanto que você tem dado importância para Deus. Você só obedece quando vem na igreja. Não. Tem muitas pessoas aqui que têm muitas palavras, eu sei disso. Mas ela duvida de que é Deus falando e não coloca em prática. E às vezes se frustra por causa que pensa que é coisa da cabeça dela. Deus está falando para você nessa noite, não é, obedeça o que eu estou falando para você, e eu vou te colocar nos mais altos cargos, eu vou te elevar, eu vou trazer você a um lugar que você ainda não veio, eu só quero que você obedeça, só quero que você obedeça. A obediência é a natureza de Deus. Quantos querem que a natureza de Deus seja estabelecida sobre a sua vida? Todo mundo. Então fale assim, a natureza de Deus só é estabelecida na minha vida pela obediência. Quem vai anotar, quem está com um caderninho aí, ou até no celular, né, anote. Sabe o que manifesta o poder na tua vida? A obediência. A obediência manifesta o poder na nossa vida. Você quer mais unção? Obedeça. Quer mais autoridade? Obedeça. A obediência manifesta o poder na tua vida. Por isso que o que Jesus falava, ele não tinha, será que é Deus falando? Não. Ele dava uma ordem. Você já percebeu que Jesus não orava? Jesus Cristo dava uma ordem? Quem já percebeu isso? Já viram? Quem mais? Não levanta a mão, gente. Jovem, vocês são fortes. Vou escrever porque vocês são fortes. Ânimo. Vamos fazer o seguinte. Alguém aqui, abrindo um parênteses, alguém aqui já leu Salmos? Ou lê Salmos? Glória a Deus. Gente, se for ler Salmos, só um parênteses na pregação. Salmos, o livro inteiro, resumindo, a maioria das vezes é sobre você exaltar o Senhor, né? Mas no Salmo 102, 104, se eu não estou enganado, ele, do nada, o salmista para tudo, e a primeira vez ele escreve assim, ele dá uma ordem para a alma dele, alma minha, você tem que adorar o Senhor. Eu sei que hoje, alguns estavam lavando o carro, estavam tão cansados, porque debaixo do sol, né? Então você vai fazer o seguinte, fale assim, alma minha, você tem que adorar o Senhor, você tem que prestar atenção na palavra, porque é a resposta para a minha vida. Aleluia. Pegaram a palavra? Então exalte o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu duvido agora a alma de vocês falar depois dessa palavra. Eu duvido. Depois vocês fazem o teste e falam comigo. Glória a Deus, gente. Voltando agora. Se animaram, pelo amor de Deus? Voltando na parte do reino, que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Já entendemos toda essa parte de servo, de obediência à natureza de Deus. Tenho que ter uma palavra e obedecer ela para que Deus abra o céu a meu favor. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque o reino de Deus age diferente do reino natural. No reino de Deus, o fraco é forte. No reino de Deus, ele tem que crescer para que eu diminua. Gente, tem uma música, a vida inteira tocamos ela, eu quase, acho que depois que Deus me deu essa direção que eu entendi. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Sabe, né? Inclusive a sugestão para depois. Eu acho que agora que eu entendi ela, depois dessa direção. Porque não é assim só Deus cresça sobre mim. Não, Senhor, eu quero obedecer o que você falou. Porque no reino de Deus, gente, o fraco é forte. No reino de Deus, o líder é servo. Estão entendendo? Quem está pegando? No reino de Deus, quando tem a morte que começa a vida. Aleluia! Então a matemática do reino de Deus é diferente da humana. Porque as pessoas desse mundo, elas querem coisas desse mundo terreno.
Elas querem cargos nesse mundo terreno. Quantos aqui estão na faculdade, estão fazendo cursinho, ou o que seja, nessa área? Bastantinha gente. Estudam? Brincadeira, eu sei, gente, que vocês estudam. Vocês já pararam para ver uma reunião de professores? Eu estava conversando com o pai esses dias. Nós fomos buscar o Gabriel lá na Unicentro e a gente começou a analisar umas coisas muito interessantes. Não é você, tá? É o ambiente só. Já pararam para ver como é que os professores agem quando estão entre eles mesmos? É ego em cima de ego. É um querendo ser melhor que o outro. Eu estou falando na parte do mundo, tá, gente? Não quem é crente, tá? Por favor. É um vendo quem tem o discurso mais eloquente que o outro. Quem fala tem as palavras mais persuasivas que o outro. É alma em cima de alma. Ego em cima de ego. Para conseguir o quê? Conquistarem governos no natural. O Gabriel que está agora entrando na área da política. As pessoas se matam, gente. Para quem quer o cargo maior. Quem que é o mais inteligente. Quem que tem o melhor argumento. Porque querem recompensas do reino natural. Querem recompensas nas coisas naturais. A diferença do reino espiritual é que quem dá a recompensa para nós é Deus. Quem dá recompensa para nós no reino espiritual é Deus. Por isso que nós temos que sim diminuir para que Ele cresça. Porque você vai tomar essa atitude e Ele vai te exaltar. Querem ver exemplos práticos? Continuando o texto 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Gente, não é possível que só eu esteja entrando nesse lugar nessa noite. Não é possível. Jesus Cristo tomou uma atitude de obedecer. Deus fez o quê? Exaltou no mais alto lugar. E hoje o evangelho que você vive é por cima de quem? Jesus Cristo. Porque Ele decidiu obedecer. Vocês estão vendo? Deus quer levar nós nos mais altos lugares. E não é só no espiritual, no natural também. Deus quer colocar você, Gabriel, nos mais altos lugares da política. Apenas obedeça a palavra que Deus deu para você. Só uma coisa Ele pede para te dar muitas, te dar várias. Deus me deu uma direção bem específica. Nós precisamos sim diminuir. Só que sabe qual que é a diferença do reino espiritual para o natural? Que enquanto as pessoas lutam por cargos naturais, no reino de Deus é diferente. O rei nos chama para reinar com Ele. Aleluia! Quem está entendendo? Entenderam isso? O rei te chama para reinar com Ele. O rei está chamando cada um nessa noite. Por isso que no reino de Deus o fraco é forte. Porque automaticamente quando você se humilha, se diminui diante de Deus, automaticamente, gente, quando você se torna servo, Deus te exalta. Foi isso que Ele fez com Jesus. O evangelho que vivemos hoje é porque Jesus Cristo tomou uma atitude. Viver debaixo de uma obediência. Isso que eu quero que você veja nessa noite. Comece a analisar o teu coração hoje. Deus, será que eu sou servo do Senhor? Será que não é por isso que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Comece a analisar o teu coração aí agora. Comece a ver. Deus está falando nessa noite. Deus quer nos levar para os mais altos lugares, para as mais altas posições, mas Ele só te pede uma coisa: se torne servo, se torne servo, se torne servo. Então nessa noite começa a analisar o teu coração. Começa a ver que palavra que Deus te deu que você não obedeceu.
Quantas vezes eu, às vezes, pedia para Deus palavras, pegar a Emily de volta, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não estou enganado, foi isso. Ela pregou esse tempo, ela pegou e falou assim, que Deus só pode te dar uma outra direção quando você obedece a primeira. Isso, né? Deus só dá uma outra direção para você quando você obedece a primeira. E eu me perguntava antes, às vezes eu tinha um versículo que ficava no meu coração, e eu queria outras direções de Deus, queria que Deus me trouxesse o sobrenatural, a revelação divina, e não acontecia, porque eu não tinha nem obedecido a primeira ainda. Então que nessa noite, né, começa a analisar o teu coração, que palavra que Deus está falando aí. Há uma semana Deus trouxe uma direção para você, é para que você obedeça. Deus usou um pastor para falar com você. Aquela é a palavra que você tem que obedecer. Você não tem que buscar mais unção, mais poder, você tem que obedecer, daí isso vem. Nós temos que se tornar servos de Deus, porque o servo obedece ao seu Senhor. Sabe qual que é a diferença do servo espiritual para o natural? Porque as pessoas acham que quando você ouve a palavra servo, é como se estivesse falando de escravo. Já viram isso? O servo é um escravo. Eu tinha minha visão assim até algum tempo atrás. Mas no reino, isso no reino natural, gente. No reino de Deus, a palavra servo significa autoridade. Porque automaticamente você é colocado nos mais altos lugares. No reino de Deus, a palavra servo é autoridade. Porque você está tirando de você e ganhando mais dele. Tirando de você e ganhando mais dele. Por isso que eu falei que eu entendi a música agora. Na prática, né? Teoria. Amém, gente? Se o louvor quiser ir subindo já. Então, fique de pé. Vamos se colocar de pé todos. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Tem muitos ministérios aqui, tem muita coisa que Deus quer derramar sobre nossa vida. E você que vê que você não é ainda um servo, que o teu coração está longe, que você não é obediente a Deus, você quer apenas tomar essa atitude nessa noite, vem aqui na frente, a gente quer declarar sobre você, queremos orar com você. Você que falou, não, Deus, depois de hoje eu vi que literalmente eu não sou obediente. Não, eu vi hoje, Deus, que eu sou inútil, que eu não tenho valor nenhum, porque nem a palavra que o Senhor me deu eu consegui obedecer ainda. Começa a vir, venham na frente, gente. Eu sei que Deus está trabalhando nessa noite. Você que quer ser usado por Deus, que tem um chamado, você é obrigado a vir aqui. Por quê? Porque o primeiro passo para que Deus comece a te usar é a obediência. Aleluia. Então, gente, não tenha vergonha, podem vir vindo, o louvor vai ministrando. Enquanto a gente vai adorando, o Senhor vai ministrando no coração de cada um aqui. O Senhor vai tocando, o Senhor vai falando. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ter a natureza de Deus. Tem pessoas aqui que querem tomar um passo além no seu ministério. Tem pessoas aqui que têm renunciado a certas coisas e não entendem por que ainda as coisas não vêm para frente. Por que ainda Deus não derrama algo além. É nós mesmos que estamos nos impedindo. Isso, venha vindo, não tenha medo, não tenha vergonha. Hoje é uma decisão para você mudar a tua história no teu ministério. Hoje é um dia para você mudar a tua vida. Então começa a falar, Deus, mais de ti, menos de mim. Deus, mais de ti, menos de mim. Deus, eu não quero mais me corromper com as coisas desse lugar. Eu só quero obedecer a tua direção. Eu só quero obedecer a tua palavra. Eu só quero me tornar um servo. O resto da igreja vai adorando, vai exaltando o Senhor. Porque todos vocês que estão vindo, estão tomando uma atitude de fé no reino espiritual hoje. O Senhor quer derramar uma unção dobrada. O Senhor quer derramar coisas sem medida sobre você. Isso, começa a rever o teu coração. Começa a ver que
A gente não tem valor nenhum sem Ele. Aleluia.